Salve, salve galera! O São Paulo conheceu o seu adversário nas quartas de final do Campeonato Paulista e é um velho rival na qual o tricolor terá a oportunidade de dar o troco em um jogo que promete ser de muita revanche. O jogador de 26 milhões de reais estar muito próximo de assinar contrato com o tricolor. Saiba quem é o jogador que é destaque neste início de temporada e ao que tudo indica vai ser mais um contratado pelo clube. Mas antes de tudo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para fazer parte da maior família de São Paulinos de todo o Brasil. O São Paulo tem salários atrasados? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta. O São Paulo jogou para não perder no Allianz Parque e essa estratégia acabou dando certo. O São Paulo internamente comemora o resultado e não o desempenho. Mas esse resultado, sem dúvida, ajuda a amenizar a pressão que se tinha no clube, principalmente em cima do trabalho do técnico Luiz Salários atrasados no São Paulo. Existe alguma coisa nesse sentido? A especulação surge a partir da péssima fase do tricolor, que vem de 4 jogos sem vitória. Um triunfo nas últimas 6 partidas foi aquele 4-1 contra o Mirassol. A sequência mais recente de 4 jogos sem vitória tem tropeços difíceis de se aceitar, como a derrota para o Red Bull Bragantino, que era um dos lanternas, como os empates contra a Inter de Limeira e Velo Clube, que estão entre os piores times do Campeonato Paulista. O único resultado que se salvou foi um empate em 0-0 contra o Palmeiras no Allianz Parque nesse domingo. Diante desse cenário, começam a buscar explicações e também suposições, como essa de que há salários atrasados. Mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo para entender o que há de concreto nisso. E a resposta foi, abre aspas, os salários estão em dia. A única coisa pendente é uma premiação, mas já existe uma discussão com os líderes do elenco em relação à data para esse pagamento, fecha aspas. O tricolor admite que deve prêmios do Campeonato Brasileiro do ano passado e que ainda não foram pagos por conta de uma enorme dificuldade com o fluxo de caixa, mas que assim que essa negociação for concretizada, o São Paulo se encarregará de fazer a quitação para zerar suas pendências com o elenco. Salários estão em dia. Direitos de imagem atrasaram com enorme frequência em 2024. Por direitos de imagem, entenda aquela parte que não é registrada em carteira e cuja incidência de impostos é menor. São Paulo segue com muitos problemas financeiros e hoje tem um elenco mais caro do que está previsto no seu orçamento. O tricolor não pode, em 2025, ferir o orçamento sob o risco de perder aquele fundo de investimentos que pretende captar 240 milhões de reais no mercado. Rodrigo Henrique da Silva, se o Zubeldia não for bem no Brasileiro, uns 10 jogos, mesmo o São Paulo não tendo dinheiro, não vai demitir ele, o diretoria está esperando o Dorival cair na seleção. Rodrigo, é assim, ó, não dá nem para cravar que o Zubeldia chega no Brasileiro. Se o São Paulo é eliminado pelo Novo Horizontino no primeiro mata-mata, ele cai. E o Zubeldia tá na corda bamba. Por mais que exista dificuldade no mercado, por mais que o São Paulo não tenha dinheiro, ele precisa de resultados meio que urgentemente para seguir vivo, tá? Essa é uma constatação. Sobre o Dorival, agora a data FIFA de março é bem complicadinha para a seleção brasileira, né? É quando o Brasil pega a Argentina e a Colômbia. Esse talvez seja o maior risco do Dorival, tá? Até a Copa do Mundo, se ele for graça. Mas tem as luvas aí. Qual a dificuldade? E aí, qual a dificuldade? Marcou, o contrato que o Cedric assinou com o São Paulo é um contrato de risco pro Cedric, tá? Existia uma desconfiança em relação à capacidade física dele, porque ele não jogava há muito tempo. Então ele assinou um contrato curto, meio que um período de experiência, basicamente como fez o Sabino. Eu acho que até em condições melhores do que do Sabino. O Sabino, quando assinou com o São Paulo, assinou para ganhar 60 mil. Agora, na virada do ano, é que ele foi para 150 mil reais mensais. Mas o Cedric veio com um contrato curto, e se ele mostrar capacidade, aí sim ele acaba ficando. Tá bom, Nicola? Quanto acima está a folha salarial do São Paulo? E por onde anda o Wendel? Supostamente ele estava treinando no Porto. Deveria estar pronto. Vamos lá, Betão. Não sei. A pergunta sua é super importante, tá? Eu comecei a live contando que hoje o São Paulo está acima do que está orçado para o departamento de futebol. Eu confesso para você que eu não sei quanto acima está, mas não parece ser muita coisa. Até porque o São Paulo abriu mão de 15 jogadores, o que essa pessoa me fez de alerta foi algo mais ou menos assim, ó, Nicola, que eu tinha perguntado de um reforço da lateral, alguma coisa assim. Ele falou, Nicola, a gente não pode contratar mais ninguém, é o contrário, a gente precisa abrir mão de um jogador importante, porque senão a conta não vai fechar. Eu falei, mas do que você está falando?
Aí a pessoa lembrou, lembra daquela história do FDIC? Eu falei, sim. Então, o São Paulo precisa terminar o ano respeitando o orçamento. Não tem ajuste, não tem jeitinho. Nesse ano precisa ser cumprido a risca e hoje o São Paulo está um pouco acima do que está estabelecido, tá? Sobre o Wendel, ele não vinha jogando por uma opção do técnico do Porto. E o que mais chama atenção, né, Beto, é que o Cedric Soares, que não tinha clube, já estreou e o Wendel ainda não. Vamos tentar descobrir o motivo? Quer ver, ó? Mandar mensagem para uma... Peraí. Aqui, ó. Boa noite. Tudo em ordem por aí? O Wendel ainda não estreou. Está muito mal fisicamente. Jean Gomes quer saber se existe a chance de o São Paulo contratar pelo menos mais um meia articulador ou um atacante de virada de campo. Melhor programa esportivo do YouTube. Obrigado, Jean, pelas palavras. Não tem chance de o São Paulo contratar mais reforços. Crise financeira no São Paulo sem precedentes. Muita dificuldade, tá? Diante desse cenário, hoje, o que o São Paulo precisa é reduzir custos. Se pintasse proposta por jogadores de salário alto, seria importante para o São Paulo baixar o custo. Isso porque, só para você entender, com o advento do FDIC, aquele fundo que vai captar 240 milhões de reais para o São Paulo nesse ano para pagamento de dívidas, o São Paulo precisa seguir a risco o orçamento. A estratégia do São Paulo, 3 zagueiros, fechadinho, tal, tirou Lucas, tirou Oscar, né, que foram preservados, é bem verdade, e o Oscar não estava 100%. Foi uma estratégia que acabou dando certo. Por quê? Nos bastidores do São Paulo, o resultado foi importante. Veja bem, o resultado foi importante porque o São Paulo precisava sair do Allianz Parque sem ser derrotado, para não aumentar a pressão, para não aumentar aquela coisa, aquele barulho que já estava muito grande em relação ao trabalho do técnico Luiz Zubeldia. Eu trouxe aqui a informação ao longo da semana que o Zubeldia não cairia, mesmo uma derrota para o Clássico, mas sem dúvida nenhuma iria dar uma potencializada aí nesse ruído, nessa pressão, nesse barulho nos bastidores do São Paulo e principalmente com o torcedor tricolor que já vê muitas críticas no trabalho do Zubeldia. Mas esse resultado, esse empate da maneira que foi, o São Paulo teve chance de ganhar o jogo com aquele chute do Lucas que o Everton faz a defesa. Rafael foi peça fundamental também para segurar lá atrás. Um resultado comemorado. Então, assim, o São Paulo já está classificado no Campeonato Paulista. Vai ter 2 jogos, né, contra a Ponte Preta, né, e depois um último jogo que eu não me lembro contra quem mas vocês vão me lembrar nos comentários. São 2 jogos que o São Paulo vai ter ali para garantir a primeira colocação no grupo, tentar a primeira colocação no grupo para, nas próximas fases, conseguir decidir em casa. O São Paulo vai aproveitar esse momento de, já classificado, ainda não vem Copa do Brasil, não vem Libertadores, Brasileirão começa depois do Paulista, para dar uma acalmada, uma diminuída na pressão nos bastidores, principalmente em cima do técnico Luiz Zubeldia. Obviamente, vai ter uma cobrança na melhora no desempenho, já está tendo uma cobrança nesse sentido. Mas você não ter que decidir nada agora, você não ter que depender de um grande jogo, de um grande clássico para se classificar, por exemplo. A situação do Palmeiras é um pouco mais complicada. Não ter que depender disso, tira um pouco da pressão, sai um pouco da linha de crítica e obviamente você consegue trabalhar com mais tranquilidade para melhorar o time e obviamente mostrar para o torcedor que o trabalho tem um rumo, o trabalho está numa trilha. O Allianz Parque, essa estratégia de jogar com 3 zagueiros, de jogar fechadinho, de se defender, foi uma estratégia pensada na questão de sair com um resultado positivo e acabou que deu certo. Então a pressão diminui e o Zubeldia tem aí trabalho pela frente, com menos corneta, com menos pressão e obviamente com a cobrança de melhorar o time, melhorar o desempenho do time dentro de campo, certo? E eu diria, Renata, que o grande vencedor do jogo de ontem foi o Luiz Zubeldia, porque ele também entrou pressionado no jogo, depois da sequência de 3 jogos sem vitória, embora não tenha vencido também. O São Paulo... 4 agora, sim. 4, mas o São Paulo estava numa posição mais confortável no seu grupo e, ao mesmo tempo, ele precisava amarrar o Palmeiras e foi o que ele fez. A escalação disse muito a respeito disso. Ele preserva o Lucas e o Oscar, porque eles jogaram 90 minutos contra o Velo, 3 dias atrás.
coloca 3 zagueiros, acho que o Juan fez um grande jogo, como um terceiro zagueiro ali junto do Arboleda e do Alan Franco, e ele fez uma linha de 5 ou de 7 muitas vezes, né? Porque aí você tem os laterais baixando e ainda o Pablo Maia sem e o nenhuma Alisson... cerimônia, escancarado. Não, ele jogou a amarrar o Palmeiras e numa escapada, e o São Paulo teve algumas escapadas, né? Teve alguma chance com o Lucas no segundo tempo, o Caleri recebeu uma bola que o Everton teve que sair, num passe do André Silva, os espaços se ofereceram, e essa era a estratégia do São Paulo, que foi, digamos assim, bem consumada, né, no jogo. O Palmeiras realmente falta muita criatividade, falta muita inspiração. Ele teve um problema com o seu principal jogador esse ano, que é o Maurício, logo no começo do jogo. O Estevão, acho que não estava na melhor das condições, né? Por isso até ficou no banco. Mas pouca gente pode perder o Maurício e colocar o Estevão no lugar. Pelo amor de Deus. Então ele falou de elenco. Eu sei que tem muitos jovens que ainda são promissores, não estão consolidados. Mas o Palmeiras, eles precisam resolver rápido. O Palmeiras, vários jogadores, as tentativas aconteceram e eles não fecharam. Então, a Leila, o recado ontem foi bem claro. Nós não vamos contratar jogadores porque a imprensa pede, porque o torcedor pede. E se o treinador pede ele pediu ontem abertamente na coletiva. Justamente, foi agora o treinador eu quero ver. que pediu. Sempre tivemos um elenco curto, não tão curto como esse. Ontem o Gomes machuca, né? E aí meio que no desespero ele bota o Thales no lugar, que é um menino também, que chegou agora para tentar resolver na questão da bola aérea, porque o São Paulo estava muito fechado. O Estevão entra, teve um quadro de amidalite aí, ia ficar pro banco para entrar depois. Entra por dentro, Facundo aberto, acho que os dois se sobrepuseram em algum momento, porque o Facundo ficou meio que sem função. O Estevão entrou por dentro, mas muitas vezes ele caía pelo lado direito e o Facundo não sabia muito o que fazer. Então eu acho que também teve uma questão tática aí que o São Paulo facilmente conseguiu travar qualquer avanço do Palmeiras. E agora, gente, é isso, né, Renata? Tem que ganhar os 2 jogos, não depende mais dele e corre o risco de ficar fora da fase de mata-mata. Após um bom empate contra a equipe do Palmeiras pelo Campeonato Paulista 2025, o São Paulo chegou à marca de 4 jogos seguidos sem vencer. São 3 empates e uma derrota nos últimos jogos. Diante da situação, o último empate pelo Choque Rei foi muito celebrado por Zubeldia e sua comissão técnica. Diferentemente da torcida que criticou a estratégia de jogo do técnico argentino. Com o empate contra a equipe alviverde, o tricolor garantiu sua vaga nas quartas de finais do Paulista. Agora o soberano já conheceu seu adversário após o jogo entre Novo Horizontino e Mirassol realizado nesta segunda-feira. O tricolor volta a enfrentar a mesma equipe que eliminou o clube em 2024 nos pênaltis. O adversário é a equipe do Novo Horizontino, vice-líder do grupo do SPFC com 15 pontos, enquanto o tricolor tem 16. Agora a questão a ser definida é o mando de campo. Caso o tricolor vença a equipe da Ponte Preta na próxima quarta-feira no Morumbis, o SPFC terá a vantagem de jogar a decisão em casa. No entanto, boa parte da torcida deseja que o São Paulo entregue os 2 próximos confrontos, por conta da rivalidade com o Palmeiras. O time de Leila Pereira vai precisar mais uma vez contar com a ajuda do São Paulo para seguir adiante. No ano passado, o Varmeiras necessitava do tricolor para conquistar o título do Brasileirão na última rodada. O que não aconteceu, pois além do São Paulo ter sido derrotado para o Botafogo, time campeão, o Verdão, aliás, o Verdinho perdeu a última partida para o Fluminense. Mas você, torcedor, acha que o São Paulo deve entregar os 2 próximos jogos para desclassificar o rival Palmeiras mesmo que perca o mando de jogo na segunda partida contra o Novo Horizontino? Comente aqui embaixo a sua opinião e antes de irmos para a próxima notícia, não se esqueça de acessar o link abaixo e aproveitar mais alguns dias de oferta de lançamento do e-book A História do São Paulo, das origens aos dias atuais, e faça como milhares de são paulinos que estão tendo a oportunidade de conhecer absolutamente tudo sobre o tricolor paulista, desde a sua fundação em 1930 até os dias atuais. Corra que a oferta está em seus últimos dias e não será mais adiada. Acesse o link abaixo. Nos últimos dias, a diretoria do São Paulo bateu na tecla que precisava economizar na temporada de 2025 para equilibrar as finanças do clube. No entanto, uma situação inusitada veio à tona nos bastidores e preocupa a diretoria do tricolor, que pode ser obrigada a oficializar a contratação de um zagueiro. Trata-se de Juan Tresoldi, atleta que já está emprestado ao soberano junto ao Sassuolo, equipe italiana e que atualmente está na segunda divisão, no contrato de empréstimo acordado entre as equipes. Existe uma cláusula que obriga a diretoria a contratar Juan em definitivo caso o atleta atinja algumas metas pré-estabelecidas.
Para ser contratado em definitivo pelo tricolor, Juan terá que disputar mais de 45 minutos em 25 jogos do clube até junho, divulgou o jornalista Fábio Dias, especializado em notícias do SPFC. No entanto, o atleta já disputou 11 jogos com a camisa do Clube da Fé, quase metade do estipulado em contrato, todos superando a marca de 45 minutos por partida. O valor do acordo entre as equipes gira em torno de 26,8 milhões de reais. Aos 25 anos, Juan está emprestado pelo Sassuolo, atualmente na segunda divisão da Itália. O zagueiro cumpriu ótimo papel entrando de última hora no time titular. Ele foi um dos melhores jogadores em campo com 8 cortes, 3 desarmes e uma atuação muito sólida. O zagueiro briga por uma vaga entre os titulares. Vale lembrar que com a saída quase certa de Sabino para o Vitória, a permanência de Juan será mais assertiva para a diretoria, apesar do seu alto custo. Mas você é a favor da contratação em definitivo de Juan? Deixe a sua opinião nos comentários. E nesse vídeo não tem salve-salve, mas se você quiser ganhar um salve-salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde está falando.